Fala galera, hoje estamos aqui eu, o Amarildo, o cara que eu conheci quando cheguei no Palavra da Vida, o meu primeiro pai de quarto, o cara que foi top 10 na balada. E a proposta da gente aqui é a gente apresentar livros para vocês. Hoje nós vamos apresentar o primeiro livro, que é O Deus Pródigo, um autor chamado Timothy Keller, pastor da igreja presbiteriana Redeemer, lá em Nova York. Ele é autor do best-seller do New York Times, eu estou lendo aqui mesmo. A editora dele é Thomas Nelson e ele foi publicado no ano 2010. Capa aqui para você dar uma olhada. Esse livro é um livro muito bom, foi um livro que eu li faz mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Sendo que eu recomendei para ele ano passado. Mais ou menos isso, ele me recomendou ano passado, e aí tinha um monte de coisa pra ler, e fui deixando. Aí minha namorada falou, pô, ganhei um livro, eu tenho que trocar, aí nós fomos trocar o livro. Eu falei, leva isso daqui, ó, o Amarildo Esse aqui indicou que pra tá mim. Esse aqui. Foi mais ou menos isso, leva isso daqui, o Amarildo indicou pra mim. Aí ela pegou, leu e falou, amor, é muito bom, você tem que ler também. Só que eu tava preparando um monte de estudo, aquele negócio, e peguei pra ler um pouquinho antes de chegar aqui. Gostei demais do livro. Aí mandei uma mensagem pro Amarildo, falei, Amarildo, bora gravar um vídeo, o primeiro livro que eu quero recomendar é aquele que tu me recomendou um ano atrás. E aí nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse livro. É isso aí, gente. Bom, eu li esse livro em 2014, acabei de me formar no Palavra da Vida e no segundo ano de seminário eu estava indo para o ministério numa comunidade ribeirinha que ficava próximo de Belém, bem pertinho, mais umas 5 horas de viagem. A gente pegava ônibus, pegava 2 barcos e aí quando ele saía 8 horas da manhã do Palavra da Vida, chegava mais ou menos 2 da tarde lá. E numa dessas caminhadas, dessas indas e vindas, eu comecei a ler esse livro por recomendação de um amigo e foi extremamente confrontador, porque ele veio quebrar uma visão que eu tinha extremamente clichê e herdada da forma como encarava a parábola do filho pródigo. O Diego vai concordar comigo. Esse nome filho pródigo já dá até então, uma coceira. dá agonia. Porque a gente está tão acostumado a ouvir a parábola do filho pródigo, né, e a gente até fala dela como a parábola do filho pródigo, de um filho que simplesmente pede tudo pro pai, pede sua herança e vai embora de casa e o pai simplesmente aceita, pronto e acabou. A gente não para entender o que de fato está acontecendo, a gente não para entender e se perguntar qual é a... Esse avião passando. Qual é? Pior que vai. Espera ele passar e volta lá no... Eu nunca tinha parado para poder perceber e pensar sobre quais são os detalhes que estão dentro da parábola. Então eu simplesmente aceitava e simplesmente entendia assim, como uma história qualquer. Porém, o Timothy Keller nesse livro, ele vai fazer uma análise bíblica, estudando todo o contexto, todos os aspectos culturais, todos os aspectos teológicos envolvidos na narrativa de Lucas, para tentar entender quais são de fato as lições que Jesus queria ensinar para as pessoas da época, que é a nossa responsabilidade como estudantes da Palavra de Deus hoje, 2000 anos depois, de entender qual era a utilidade para esse texto para a época e qual é a utilidade para nós hoje. Uma coisa que eu acho legal é exatamente a questão dele pegar e falar bem assim, para o pessoal que estava ouvindo naquela época, isso daqui era muito interessante, isso daqui dava um tapa na cara, isso daqui era reconfortante, e a gente quando vai estudar, às vezes a gente esquece de tentar entender como as pessoas naquela época estão vendo. E esse livro eu acho que ele faz muito disso. Sim. Pega essa parábola do filho pródigo e mostra, olha aqui, ó, o pessoal estava vendo isso daqui dessa forma porque o contexto todo era dessa forma aqui. Pô, eu acho isso fantástico nesse livro. Isso é verdade. E por que a gente está fazendo tanta piadinha em relação ao título, a parábola do filho pródigo? Porque na verdade a gente aprende no texto bíblico que não era um filho perdido. Mas a Bíblia ela nos mostra, por meio da lição de Jesus, que existiam 2 filhos perdidos. E isso é essencial para a gente poder entender o sentido da parábola. Porque se você olhar no início do capítulo 15 de Lucas, você vai perceber, por exemplo, que Jesus estava num contexto. Ele estava num lugar onde havia 2 tipos de pessoas, que eram os pecadores, né? Os marginalizados, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela visão judaica da época, de achar que não eram dignas de serem recebidas. Eram de fato pessoas que eram extremamente rejeitadas pelas suas práticas, pelas atitudes, enfim. E do outro lado a gente tem os fariseus,
que eram consideradas pessoas da igreja da época. Eram pessoas que conheciam a Bíblia, eram pessoas que de fato entendiam toda a escritura, toda a lei, mas não viviam como deveriam viver. E o mais legal é que a primeira frase dessa parábola é: Jesus continua. Um pai tinha 2 filhos, e a gente vai contar a história do filho pródigo. Só que a história, no início, já fala, um pai tinha 2 filhos. Eram 2 filhos dentro da história. E quando a gente vai contar, a gente conta a história de um filho só. Isso. Mesmo que no final a gente vai falar, tem um filho mais velho lá, que fica meio bravinho e tal, mas o filho mais velho tudo bem, tá de boa. O menino é aquele pecador nojento lá. E eu acho muito legal o trabalho que ele faz de mostrar o quão perdidos estão os dois. Isso é fantástico nesse livro. Eu acho que foi uma das melhores indicações que já me deu. Foi uma das melhores que já me deram. E aí eu demorei tanto pra tirar um tempinho pra ler. O livro é pequeno, rápido de ler, a leitura dele. Poxa, eu sentei 3 vezes e li ele. Foi assim, rapidinho, eu já li. E é muito incrível porque esse diálogo. Porque Jesus está construindo esse diálogo durante todo o capítulo. Se você ver no comecinho do texto, você vai perceber que Jesus não conta 3 parábolas diferentes. Você vê o primeiro trecho da ovelha perdida, no caso onde aquela clássica história que uma ovelha se perde e o pastor vai atrás lá no lugar mais distante possível para poder achar a ovelha. Você vê a história da moeda perdida, que uma mulher limpando a casa, fazendo aquela faxina, ela procura uma moeda que ela havia perdido e chama as amigas para fazer festa. E você, enfim, ouve a história da parábola dos 2 filhos perdidos. Jesus está querendo fazer essa relação porque, de fato, a sua mensagem está conectada com aqueles 2 tipos de pessoas. Os perdidos, os pecadores, os marginalizados e os fariseus. E por isso você tem a realidade de uma ovelha, que é alguém que está perdido fora de casa, é alguém que está perdido longe. É por isso que você tem a realidade de alguém que está perdido dentro de casa, que é o caso da mulher e a moeda perdida. E é por isso que você tem na parábola dos 2 filhos alguém que se perde para longe de casa e alguém que se perde para perto de casa, que está dentro de casa e está perdido. Acaba sendo uma parábola só, dividida em 3 parábolas. Exatamente. É uma mensagem só, sendo explicada para os 2 tipos de pessoas. Legal. Desse livro aqui, cara, um capítulo que me chamou muita atenção, até que a gente conversando, né, tu falou pra mim, e quando tu falou pra mim eu fiquei meio assim, mas eu fui continuar lendo, que foi o capítulo 5, né, quando ele fala do verdadeiro irmão mais velho, aquele que realmente teve que pagar, né, pelo pecado daquele que estava fora e também que paga pelo pecado daquele que pensa que está dentro de casa, tudo certinho, mas que também está perdido. Então é o nosso verdadeiro filho mais velho que paga pelos nossos erros. E quando ele mostra Jesus Cristo como esse irmão mais velho que a gente deveria ter e que às vezes a gente deveria ser, mas que a gente não consegue ser por ser humano, e que o próprio Deus teve que fazer esse papel do irmão mais velho de verdade, que paga pelos erros da gente, cara, é fantástico como você vê a graça de Deus. Eu sou apaixonado pela graça de Deus. Esse livro ele fala da graça de Deus do início ao fim, mas eu acho que o capítulo 5 é o capítulo assim, vomitando a graça de Deus na cara da gente, de uma forma bem aberta, mostrando o que Jesus fez com a gente. E uma coisa interessante desse livro é mostrar que muitas das vezes nós agimos exatamente como o irmão mais velho. Porque, basicamente, o livro enfatiza, né? Na verdade, dentre as muitas ênfases e muitas coisas que você vai encontrar quando você lê, uma ênfase que eu acho interessante é como ele fala que a obediência ela pode ser um instrumento de rebeldia diante de Deus. Porque muitas das vezes nós agimos assim com Deus. A gente usa a nossa obediência para barganhar com Deus. Quanto mais nós somos obedientes, mais Deus vai me tratar de uma forma especial, de uma forma diferente. E muitas vezes a gente desenvolve o nosso próprio sistema de salvação, como se a salvação ela fosse feita pelas nossas obras. Então a gente considera que a nossa santidade ela essencialmente está estritamente ligada sobre o quanto nós somos obedientes. Mas a gente entende que isso, na verdade, né, e o Keller vai apontar isso, que isso é uma visão extremamente religiosa e legalista da vida. Que era a ideia dos fariseus. Exatamente. Os fariseus faziam. Eles achavam que o quanto mais eles obedecessem a Deus, mais de fato Deus ia derramar mais amor. Mas eles não entendem que na verdade o Evangelho ele vem trazer uma perspectiva totalmente diferente. Não é o quanto que eu faço que eu consigo chegar até Deus, mas o quanto que Cristo fez por mim e por causa dessa morte de cruz, dessa
desse grande preço pago naquela cruz, dessa grande obra, isso causa em mim uma transformação ao ponto de eu querer, e assim eu começar a fazer boas obras. E assim, quanto mais eu entendo o amor de Deus por mim, mais eu posso viver uma vida que amo, mais eu posso viver uma vida transformada, mais eu posso viver uma vida que busca viver um relacionamento com Deus. E é por isso que a gente vê de forma tão clara que o filho mais velho está perdido nessa parábola também, porque ele usa o relacionamento dele com o pai para conseguir coisas do pai. E aí eu faço uma pergunta para você que leu esse texto, nunca parou para se perguntar. Por que você acha que ele fica tão irado quando o filho volta para casa? Por que você acha que ele fica tão irado com toda aquela situação? Porque ele questiona o pai falando, eu te obedeço aqui há tantos anos e você nunca preparou nada para mim. Porque ele era tão perdido quanto o irmão mais novo. E você quer saber bem certinho, ó, fica a dica, leia o livro. Rapaz, eu recomendo esse livro aqui, sinceramente, para todos os cristãos, eu acho que deveria ler, porque eu nasci dentro de igreja, filho de missionário, cresci dentro da igreja, e esse daqui foi o livro que me fez mudar a visão desse texto que é tão rico e fala tanto da graça de Deus, tão profundo, e às vezes a gente só vai aprendendo por cima a história do filho pródigo e a gente não entende às vezes que até nós mesmos dentro da igreja estamos tão perdidos quanto aqueles que estão lá fora se drogando, se prostituindo, estão acabando com a vida dele. Então, se eu fosse indicar para alguém, seria mesmo para qualquer cristão que esteja querendo entender da graça de Deus. Se você acha que você entende da graça de Deus, ainda assim, leia. Eu recomendo demais. Ele vai te dar uma outra visão da graça de Deus derramada para pessoas farisaicas ou religiosas e também para aqueles perdidaços. Gostei demais desse livro, galera. Muito obrigado pela recomendação. eu que fui recomendado esse livro e é minha responsabilidade de poder também compartilhar. E você que ainda entende que a vida cristã é uma vida estritamente religiosa, eu desafio você a ler esse livro porque de fato ele vai mostrar qual é a diferença de fato entre você ser cristão baseado na religião e você ser cristão baseado no evangelho vivo e verdadeiro da Bíblia. Aquele que transforma vidas, tem o poder de realmente alcançar pessoas pela graça e pela misericórdia de Deus para viver uma vida para a glória dele. Gente, Deus abençoe. Recomendação feita. Espero que dê certo a gente gravar outros vídeos. Esse é o primeiro. Então, mas nós vamos continuar. Qualquer coisa, pode comentar aí embaixo. A gente tenta responder perguntas, se tiver alguma coisa. E procure o livro. Leia mais, entenda mais. Até mais. Até mais.